Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Para que possamos crescer, precisamos de sair da nossa zona de conforto. Se estivermos sempre a fazer as mesmas coisas e a ter sempre os mesmos pensamentos, não podemos esperar que os resultados sejam diferentes. Há uns vídeos atrás falei do conceito que li num livro, Peak Performance, de Brad Stulber, que o crescimento é igual ao stress mais descanso. É que podemos lidar com esse stress e otimizar-nos para que não sejamos sugados por ele. É isso que vou falar hoje. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. O crescimento é muitas vezes um ciclo entre stress e descanso. Embora o stress possa ser útil para nos fazer crescer e passar por determinados desafios, é importante arranjarmos maneiras para lidar com ele para que este não se torne prejudicial para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Mas o que é isso de stress? É importante reconhecer que o stress é uma parte normal da nossa vida e que foi muito importante no nosso desenvolvimento como ser humano. No entanto, quando este se torna crónico, pode levar a uma série de efeitos negativos, como uma série de doenças crónicas, como por exemplo doenças cardiovasculares, diabetes, depressão, etc. O stress é uma resposta física, mental e emocional a determinados eventos que acontecem à nossa volta. Seja, por exemplo, a falta de recursos para fazer determinada tarefa, seja simplesmente a nossa percepção de falta de recursos para fazer essa tarefa. O stress a nível mental e emocional reflete-se, por exemplo, através de frustração, através de medo, raiva, tristeza, autocrítica, etc. Já a nível físico, o stress pode se manifestar, por exemplo, através de dores de cabeça, através de apertos no estômago, através de dores na garganta, através, por exemplo, de termos a pele muito seca ou, pelo contrário, começamos a ter muito acne, dores musculares. Isso são tudo formas do nosso corpo mostrar-nos e enviar-nos sinais que algo está errado. O stress físico pode levar muitas vezes a que tenhamos sintomas mentais e emocionais e vice-versa. Isto é, os sintomas emocionais e mentais também pode levar a que comecemos a sentir também alterações físicas. Numa perspectiva ayurvédica, isto pode ser demonstrado através dos chakras. Nós temos 7 chakras e, por exemplo, o chakra da garganta, quando temos, por exemplo, um aperto na garganta, isto pode significar que nós não estamos a ser verdadeiros com aquilo que nós somos. Não estamos a expressar-nos nem a deixar a nossa voz ser ouvida. Pode significar também que não estamos a expressar a nossa criatividade. Para lidar com o stress, podemos atuar de várias maneiras. Podemos aumentar o nosso grau de aceitação para esse stress, isto é, podemos mudar a nossa percepção daquilo que são situações estressantes, podemos diminuir a frequência com que estamos sujeitos a situações estressantes, também podemos começar a lidar melhor com essas situações de stress. Como é que podemos aumentar o nosso grau de aceitação de stress? Isto é, como é que podemos redefinir aquilo que nós vemos como situações estressantes ou não? A nossa percepção de stress vai ser influenciada por várias coisas, como, por exemplo, as experiências do passado. Obviamente, uma pessoa que tenha sido mordida por um cão enquanto criança, vai, enquanto adulta, ver a situação de passar por um cão como uma situação mais estressante e em que lhe provoca mais ansiedade. Nesse caso, a pessoa ia sentir stress emocional e mental através desta ansiedade e deste medo e também poderia começar a sentir fisicamente os músculos a ficarem mais tensos. Esta percepção de stress também pode variar consoante as nossas crenças. Por exemplo, se quando nós éramos crianças ouvíamos constantemente que o dinheiro era muito difícil de ganhar e muito fácil de perder, isto vai fazer com que tenhamos muito mais pressão financeira e que vamos ter sempre medo de não conseguir ganhar dinheiro ou medo de perder tudo aquilo que temos quando já temos dinheiro. Mas então o que é que podemos fazer na prática para tentar melhorar a nossa percepção das situações que vemos como estressantes? Primeiro é estar mais consciente das situações que nos estressam e perceber quais é que são as experiências e quais é que são as crenças que podem estar a influenciar a nossa percepção para este determinado evento como estressante. Isto para que possamos começar a ressignificar estas experiências ou estas crenças. Outro ponto que pode parecer um bocado contraproducente, mas é sujeitar-nos a stress controlado. Isto é uma forma de nós treinarmos o nosso corpo para saber lidar melhor com situações estressantes.
mas estamos a fazê-lo de uma forma segura e de uma forma controlada. Isto pode ser feito, por exemplo, através da prática de exercício físico, seja exercício físico mais intenso, seja mais leve, como por exemplo uma caminhada, yoga ou pilates. Podemos fazer também através de banhos de gelo, através de sauna, através de fazer jejum intermitente, entre outros. Outra ferramenta é o reenquadramento cognitivo. Isto com base na filosofia de estoicismo, que tem por base lógica, autocontrole das emoções, indiferença pelo prazer e por tudo aquilo que nós não podemos controlar. Isto é, começarmos a focar mais naquilo que podemos controlar. Não serve de grande coisa nós ficarmos estressados porque está a chover e não podemos fazer um piquenique como tínhamos combinado. Que é importante que, ok, está a chover, é uma coisa que nós claramente não podemos controlar, como é que podemos tirar o melhor desta situação? E aqui deixo-vos uma frase de Epíteto. A filosofia não visa assegurar qualquer coisa externa ao homem. Isto seria admitir algo que está além do nosso próprio objeto. Pois assim como o material do carpinteiro é madeira, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa. A segunda área que eu queria falar é como é que podemos aumentar a adaptabilidade a situações de stress. Isto é, como é que podemos lidar quando estamos sob o fogo. Evidentemente, nós conseguimos aumentar o nosso grau de aceitação ao stress, nós vamos, ao longo da nossa vida, estar sujeitos a situações de stress. E é importante ter algumas ferramentas que podemos usar para essas situações. Um dos pontos que devemos fazer, não só quando estamos em situação de stress, mas também no nosso dia-a-dia, é evitar alimentos inflamatórios, como por exemplo alimentos altamente processados e açúcares refinados. E por outro lado, devemos tentar adicionar alimentos que nos ajudam a lidar com essas situações de stress, como por exemplo alimentos ricos em magnésio, porque este mineral esgota-se quando estamos sob stress. Por exemplo, damascos secos são ricos em magnésio, espargos são ricos em ácido fólico, baixos níveis de ácido fólico faz com que nos sentimos mais ansiosos. Depois alimentos como fermentados, banana, abacate, brócolos, todos os alimentos mais naturais vão nos ajudar a nutrir o nosso corpo e o nosso intestino. E o nosso intestino que também tem um papel fundamental na forma como nós nos sentimos. O exercício físico pode ser positivo ou negativo nas situações de stress, porque se por um lado pode nos ajudar a descarregar toda a nossa frustração e toda a nossa ansiedade no exercício físico, por outro lado também pode ser fisicamente estressante para o nosso corpo. Por isso aqui é importante perceber como é que te sentes e perceber se exercícios físicos de baixa intensidade não poderiam ser melhores nestas alturas específicas, por exemplo, yoga ou pilates. Outro ponto é acalmar o nosso nervo vago. O nervo vago é um nervo que liga o nosso cérebro a todas as restantes partes do nosso corpo. Algumas ferramentas que podes usar para acalmar o teu nervo vago: meditação, exercício de respiração, estar em contacto com a natureza, rir, dançar, cantar, fazeres uma massagem nos ouvidos aqui nesta zona, isto também acalma o nervo vago. Entre outras ferramentas que podes usar. Tentar falar sobre a situação estressante com uma pessoa que seja de confiança, criar momentos de autocuidado, como por exemplo caminhar na natureza, um banho de sais ou uma automassagem. Melhorar o teu sono e a tua recuperação também é fundamental para conseguires lidar melhor com situações de stress. E também criar pausas estratégicas ao longo do teu dia para que possas recuperar energia. É importante lembrar que gerir o stress não se trata apenas de gerir e de lidar com os sintomas físicos, mas também de lidar com os sintomas mentais e emocionais. Para isso é importante reservar algum tempo para ti, podendo usar algumas das ferramentas que eu falei anteriormente. Por último, como é que podemos diminuir as situações estressantes na nossa vida? Isto é, como é que podemos diminuir a frequência com que estamos sujeitos a situações que nos estressam. Existem muitas fontes de stress na nossa vida, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja a nossa situação financeira, etc. Uma maneira eficaz de lidarmos com estas situações de stress é perceber qual a fonte, qual a causa raiz que está a provocar essa sensação de stress. Depois disso, tentar implementar algumas das ferramentas, como por exemplo, tentar definir limites, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Definir quais são as tuas prioridades e alinhar o teu dia conforme isso mesmo. Tentar criar um orçamento para te ajudar a lidar com o stress financeiro, limitar o tempo nas redes sociais e a ver notícias e depois, por último, é refletir sobre quais são os gatilhos que te fazem ficar estressado e perceber como é que podes limitar a exposição a esses gatilhos. Por exemplo, é determinada pessoa que te faz ficar estressada? Então como é que podes limitar o tempo que estás com essa pessoa?
absorves muito as graças que vês nas redes sociais e nas notícias. Então, como é que pode diminuir o tempo que passas tanto nas redes sociais como a ver notícias? Estressas quando estás a ir para o trabalho e apanhas demasiado trânsito. Então, como é que podes usar esse tempo, seja para, por exemplo, ver um podcast ou simplesmente tentar sair um bocado de casa mais cedo, mesmo que isso implique chegares muito cedo no trabalho. É importante perceber que para lidar com o stress não há uma solução que se adeque a toda a gente. Não há uma one size fits all. Pode ser importante uma abordagem tentativa e erro para perceber quais as abordagens que funcionam melhor contigo. Independentemente de quais são as ferramentas que funcionam melhor contigo para gerir o stress, elas vão ter sempre um impacto positivo na tua saúde e no teu bem-estar. Podemos lidar com o stress de várias maneiras, seja aumentando o nosso grau de aceitação para situações estressantes, isto é, não ver todas as situações que nos acontecem como situações estressantes. Podemos também implementar ferramentas que diminuem a frequência de vezes que estamos sujeitos a situações que nos estressam. E, por último, podemos também aprender a lidar melhor quando estamos efetivamente sob situações que são realmente estressantes. Isto é, se imaginarmos isto como um fogo, nós podemos diminuir a quantidade de fogos que existem, podemos aprender a apagar o fogo da melhor forma quando efetivamente existe um fogo, ou podemos simplesmente tentar distinguir melhor quando efetivamente é um fogo ou é simplesmente uma vela que acabamos de acender. Para atuar nestas frentes é importante perceber de onde é que vêm as situações estressantes, qual é a causa raiz para estas situações, para que possamos implementar as melhores ferramentas para essa situação e começar a cuidar melhor de nós, da nossa saúde e do nosso bem-estar. Acabaste de ouvir mais um podcast Supera-se. Espero que tenhas gostado, espero que de alguma forma tenha ajudado a desmistificar um bocadinho o stress e como é que podes otimizá-lo e usá-lo a teu favor e não simplesmente como algo negativo. Se queres saber mais sobre os meus programas de coaching, podes consultar superas.pt/produtos ou então enviar-me uma mensagem nas redes sociais. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.